No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça votará nesta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que pode ampliar o mandato de senadores de 8 para 10 anos. A medida, que faz parte de um pacote que discute o fim da reeleição para cargos do Executivo, é alvo de crítica da oposição ao governo Lula. E sobre esse assunto, nós conversamos agora com o senador Eduardo Girão. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Senador Girão, muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Muito boa noite, Paula. Toda essa gigante audiência do Oeste Sem Filtro. Estou aqui às ordens para a gente debater esse assunto gravíssimo, pautado para amanhã. Senador, o senhor é um dos autores dessa PEC 12, queria que o senhor esclarecesse aqui para quem nos acompanha. Essa PEC se propõe acabar com a reeleição, estabelecer mandatos de 5 anos para cargos do Executivo e Legislativo e também unificar as eleições, em vez de a cada 2 anos, ter eleição a cada 5 anos. E aí, acompanhei um vídeo do senhor mais cedo nas redes sociais falando de um jabuti, de uma proposta que incluíram aí nessa PEC para estender o mandato de senador que hoje, dos atuais 8 anos para 10 anos. Queria que o senhor explicasse como chegamos até aqui, se tem realmente chance de se aprovar aí um mandato estendido para senador. Olha, Paula, a ideia é maravilhosa. É uma PEC que começou a tramitar aqui em 2022, a PEC 12, que finalmente vai acabar com a reeleição no Executivo, uma coisa que não deu certo no Brasil, porque você vê que muitas vezes, na maioria das vezes, né, quem ganha a eleição já começa no primeiro dia a pensar no que fazer para conseguir ficar no poder. Então, muitas vezes não toma decisão importante de forma austera, porque não quer se indispor com o setor A, setor B. Isso é ruim. Então, nós estamos acabando com a reeleição no Executivo, né? E os mandatos seriam estendidos para 5 anos, para presidente da República, para vereador, para também deputado federal, para governador e para presidente da República, né? E aí, é lógico que o senador deveria continuar dentro do estabelecido, dentro desse número de 5 anos, e não aumentar algo que já está muito grande, que é de 8 para 10. É isso que o relator da proposta incluiu e está causando um mal-estar, inclusive, dentro do Senado, com outros senadores. Eu não digo nem, Paula, de oposição. Eu acredito que são senadores que querem fazer um trabalho bom para a nação, né? E aí envolve vários partidos que acham que é um absurdo isso, e a população não vai absolutamente aceitar uma coisa que vai gerar acomodação. Um senador recebe 70 milhões por ano, né, de emendas parlamentares. Você imagina isso aí estendendo para 10 anos. Você vai ter um número astronômico para sair dessa cadeira. Jamais, é muito difícil. Então, a gente não pode permitir. A unificação dessas eleições é positivo também. Por quê? Porque nós vamos ter uma maior previsibilidade dentro do mandato no Executivo, né? Não vai acabar com aquela história de 2 em 2 anos ter eleição, que gasta, para você ter uma ideia, eu trouxe um número aqui, gastou em 2022, o Brasil pagou 1,3 B de bola e de índio com a eleição, sem falar do fundo partidário, né, o fundo eleitoral, que são 5 bilhões em cada eleição. Então, só aqui você vai economizar para o país 8 bi. Então, é bom, a PEC ela é positiva, mas colocaram, como você bem disse, aí, uma matéria estranha, né, que é aproveitar e aumentar o mandato de senador para 10 anos. Aí é advogar em causa própria, nós não podemos aceitar isso e a população precisa cobrar de forma ordeira, respeitosa os seus senadores para amanhã na CCJ aprovar a minha emenda, né? A emenda nossa e do PL, do Novo e do PL, que se juntaram para diminuir o mandato de senador
para 5 anos, assim como vai ficar de presidente, governador, deputado federal e os outros cargos. Senador, rapidamente, a gente sabe que PEC tem um longo caminho a ser percorrido, a gente está falando só de CCJ e precisaria ser aprovada antes de outubro para que pudesse essas novas regras valerem já para a próxima eleição de 26, é isso? É isso, mas pelo andar da carruagem, eles estão querendo votar isso o mais rápido possível, mas não já para valer em 2026. Vai deixar desculpa a expressão, mas uma bomba armada para as futuras gerações se for aprovado, né? E eu acredito que dentro do calendário estabelecido, nós precisamos efetivamente o mal tem que ser combatido na raiz. E essa história de 10 anos para o Senado é um grande golpe. Isso sim é golpe. Isso sim é golpe contra o país, porque não existe, Paula, em nenhum lugar do mundo um mandato de 10 anos. Né? Se você pegar, eu trouxe os dados aqui de democracias consolidadas, como, por exemplo, Argentina, Estados Unidos, México, Austrália, França, Japão, Índia. Em todos eles, o mandato é de, no máximo, 6 anos. Né? Na África do Sul e na Itália, já tem a duração que a gente quer, que é de 5 anos para o Senado. Eu estou aqui há 6 anos e meio e posso dizer para você que a perspectiva de acomodação é muito grande, com mandato estendido. 8 anos é demais, né? A possibilidade de você se render ao sistema, a gente já viu isso acontecer com muitos colegas que chegaram em 2019 com pautas de CPI de lava-toga, de colocar realmente o reequilíbrio entre os poderes, que é o grande problema do Brasil, e tantos outros assuntos que acabaram desistindo, acabaram entrando num sistema que hoje não é mais nem sistema, é um regime que é do Lula, junto com alguns ministros do STF. Senador, deixa eu incluir meus parceiros de bancada aqui nessa conversa. Adalberto Piotto. Senador, boa noite. A pergunta é muito rápida. Quem são os donos do Jabuti? Quem está entrando com essa história absurda que vai contra a ideia principal da emenda, que é reduzir mandato, que é permitir a alternância de poder de forma mais célere, mais intensa, mais objetiva? Quem é que está à frente desse movimento de colocar esse Jabuti completamente fora de lugar nesta emenda? Sim, que eu concordo com o senhor. A reeleição, embora do ponto de vista da ciência política seja até uma ferramenta boa, não funcionou no Brasil, ela não deu certo. Então, a medida da PEC é boa. Mas quem é que está, digamos, à frente desse Jabuti aí? Olha, o relator o que fez o relatório dessa PEC 12, a gente até discutiu algumas vezes, né, na Comissão de Constituição e Justiça, que vai ser votada amanhã, né, teve pedido de vista já teve um debate até um pouco acalorado. Né? O relator é o senador Marcelo Castro, do estado do Piauí. Né? Mas a gente sabe que tem um movimento que apoia. E eu vejo que é um grande erro, inclusive estratégico, desses que estão querendo esse mandato estendido. Sabe por quê, Piotto? Porque eles estão pensando na certeza, na convicção de que vão se reeleger. Aqui, eu posso dizer para você que é uma obsessão da maioria dos senadores se reeleger. Aqui tem muita mordomia, carro com motorista, apartamento funcional, plano de saúde vitalício, né? Uma estrutura de quase 170 mil reais por mês para você contratar as pessoas, de gasto de gabinete, mais ainda. Fora as emendas de 70 milhões de reais por ano que cada senador constitucionalmente tem o direito de destinar. Você imagina aqueles que defendem também, que usam, na verdade, o orçamento secreto. Então, é para se perpetuar. Então, eu vejo que esses senadores estão certos de que vão ser reeleitos e querem um mandato. Já começar aí a pensar num mandato estendido para suas reeleições e não sai daqui. Né? E isso não é bom para a democracia. Nós precisamos oxigenar. Né? E eu tenho convicção de que 5 anos para o Senado está de bom tamanho. É importante que a população vai perceber nos primeiros anos a sua atuação e vai botar para fora, né? Se ele efetivamente não corresponder à coerência
das propostas que ele se comprometeu durante as eleições. Senador Silvio Navarro também tem uma pergunta para o senhor. Senador, boa noite, prazer revê-lo. Eu também sou contra absolutamente a reeleição, assim como acho um mandato de 8 anos já enorme, imagine 10. Agora, do ponto de vista político, e a gente sabe que o Congresso tem seus caminhos, o senhor está há mais de 6 anos aí, sabe disso. Esse jogo está combinado até que página com o Davi Alcolumbre para ser levado ao plenário com celeridade, saindo da CCJ, partindo da ideia de que pode sair da CCJ e depois, e aí eu faço a pergunta, esse projeto essa PEC 12 é uma PEC, a casa iniciadora é o Senado, portanto ela vai à Câmara depois. Tem vontade política para aprovar isso com 3/5 do plenário na Câmara na véspera da eleição? Vamos lá, o prazer é todo meu falar com você também, Navarro, assim como Piotr e a Paula, todos vocês. Deixa eu colocar, eu participo da reunião de líderes, né? Aqui, líder do Novo, e as reuniões agora estão sendo na casa do Davi Alcolumbre. Antigamente, com o Pacheco, era aqui, no Senado, onde eu estou falando com vocês. Mas agora é na casa, ali na Península dos Ministros, que é a casa do presidente do Senado. E eu sinto ali um ambiente propício para aprovar a PEC. Do 90% dela é perfeito, é bom para o Brasil, né? A gente não pode perder essa oportunidade de acabar com a reeleição no Executivo e de unificar as eleições gerais no Brasil. Pronto, faz uma eleição a cada 5 anos. E os senadores já entenderam, né? E isso é um ponto positivo, que é fundamental a gente aprovar isso. Então, eu vejo quase que unanimidade, né? Para não dizer realmente unanimidade. Agora, o que está gerando um burburinho, e que graças ao trabalho da mídia independente, principalmente como vocês da Oeste e outros, poucos que a gente conta no dedo, né, hoje no Brasil, a população está acordando. Né? Então a sociedade está já começando a cobrar os colegas. Que história é essa de 10 anos para o Senado? Já não acha pouco 8? Né? Então esse movimento é que a gente pode jogar uma água aí no chope desses que estão certos que vai passar. Então amanhã eu já conversei com alguns senadores no plenário agora há pouco, alguns que estavam com tendência a votar pelos 10 anos, né? E já vão apoiar a nossa emenda, que é para 5 anos. Então, esse vai ser o grande debate amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, né? E eu espero que o bom senso prevaleça, porque vai ficar feio, viu, Navarro? Vai ficar feio, especialmente para aqueles senadores que estão pensando em se reeleger, em continuar, né? De votar a favor disso, porque, repito, é como se advogasse em causa própria. Agora, eu posso tranquilizar a população que está nos assistindo agora de que isso não vai valer para agora, 2026. Né? Isso já vai ser dentro de um calendário aqui, né, de um esquema para coincidir tudo. Só conclui, se der certo, essa estratégia do relator em 2034. Com a minha emenda vai ser mais cedo, porque com a minha emenda já, a partir da eleição de 2030, já estaria resolvida a questão dos 5 anos. Vamos ver o debate amanhã, vamos ver, eu tenho uma expectativa de que a gente consiga emplacar essa emenda e aí o Brasil vai ganhar muito, mas muito mesmo, de forma isonômica, Senado, Câmara e os outros poderes. Senador Girão, temos tempo para uma última pergunta. Ana Paula Henkel. Senador, boa noite, um prazer tê-lo aqui. Senador, eu acho que o brasileiro já entendeu agora, de forma até profunda, a importância do Senado, e os senadores que querem perpetuar no poder também entenderam que o brasileiro entendeu que o Senado precisa ser independente. Por isso eles querem estender aí para 10 anos. Um absurdo isso. Nos Estados Unidos, o mandato é de 6 anos, como o senhor disse. Senador, a pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: há algum site que o brasileiro possa acompanhar como cada senador está propenso a votar? Porque tem senador, não é o senhor não,
inclusive da ala da direita, que não gosta de ser cobrado publicamente, que inclusive pede cabeça de jornalista quando nós cobramos publicamente votos importantes como esse. Eu sei que o senhor não é assim. Existe algum site para que o brasileiro possa acompanhar e também fazer pressão nesses senadores? Ana Paula, prazer falar com você. Eu posso te dizer que é muito bem-vindo. Se alguém agora que está nos assistindo criar um site, né, nós já tivemos iniciativas populares nesse sentido e é muito bem-vindo, porque eu acredito que essa exposição, né, a transparência, ela faz inclusive a pessoa que está mal intencionada pensar duas vezes. Então, o que eu posso garantir para você é que amanhã eu mesmo vou colocar nas minhas redes sociais como é que foi a votação. E eu acredito que a mídia vai ter que cobrir. Esse vai ser o assunto de amanhã. Ana Paula, o Senado nunca esteve tão parado nessa gestão do Davi Alcolumbre como a gente está vendo agora, né? Parado, né? Eles já chegaram da viagem da China e da Rússia, né? Com esse flerte a ditadores do Lula e companhia, inclusive com o presidente do Senado celebrando, chegaram já faz 3 dias. Então não dá nem para justificar que é questão do fuso. O Brasil quer saber da CPMI também, do INSS, dessa crueldade com os aposentados, pessoas que colaboraram a vida inteira, né, estão sendo, agora a sua velhice está sendo tirada da dignidade. Então nós precisamos investigar. Hoje o plenário, né, o presidente não foi, né, e a gente precisa de resposta. Então eu acredito que amanhã a mídia, como não tem assunto aqui no Congresso, pelo menos no Senado, não tem pautas importantes, a pauta é essa. Então nós vamos amanhã ter assim uma audiência grande, vai ser transmitido ao vivo pela TV Senado, né, a CCJ, a principal comissão daqui. E, Ana Paula, o que você colocou da perpetuação é a mais pura verdade. Não querem que tenha essa renovação. E está cada vez mais difícil pela quantidade de dinheiro que um senador tem, né, para aplicar no seu estado. Então a gente sabe o que acontece muitas vezes para o seu prefeito, para os seus apoiadores, né? Acaba sendo político o uso. Então, o que eu tenho a dizer para você é que eles não estão contando, porque a data limite do Brasil é 2026 para a gente trocar quase todo esse Senado. Esse Senado precisa ser, repito, quase todo trocado em 2026. São 54 senadores que vão passar pelas urnas e muitos deles estão votando, inclusive, nesses 10 anos, querendo esses 10 anos, porque acham que vão se beneficiar disso. Mas eles não estão imaginando que, se perderem, vão ter que esperar 10 anos para votar também, para voltar para cá. Então, é algo perigoso tudo isso, é inadmissível 10 anos, não podemos aceitar 10 anos. Seria o único país do mundo a ter 10 anos de mandato, e eu acredito que é a chance que a gente tem para reduzir esse mandato já longevo demais de um senador de 8 anos, que, vou te falar, é muito tempo, e eu posso dizer isso aqui como testemunha, vendo o que eu estou vendo. Então, amanhã é um dia especial e eu convido você, brasileiro, a assistir, mas antes disso, de forma, repito, educada, vai na rede social do teu senador, do teu estado e pede para ele apoiar a emenda do senador Carlos Portinho e a minha emenda para diminuir esse mandato para 5 anos, que aí vai ficar joia para o Brasil, né? Acabar a reeleição no Executivo e também unificar o calendário de eleições para de 5 em 5 anos. Senador Eduardo Girão, agradeço mais uma vez a gentileza de conversar conosco. Estava acompanhando aqui no site do Senado, a CCJ, a reunião da CCJ, a sessão amanhã está marcada para as 9 da manhã, tem 6 itens na pauta. Vamos ver se não vão tirar, né, esse assunto, senador. Mas então, a partir das 9 da manhã, o eleitor já pode ficar ligado na CCJ do Senado, é isso? Exatamente, Paula. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos vocês e parabéns pelo grande trabalho que vocês estão fazendo numa mídia independente no Brasil. Senador, antes de me despedir, a Ana pediu a palavra rapidamente para a gente encerrar?
pedir rapidamente um breve comentário que recall eles não falam, né, senador, para colocar o recall nas nossas leis. Mas queria fazer uma pergunta para o senhor rapidamente em relação ao que o senhor acha do que acontece nos Estados Unidos. São 4 anos para presidente, mas 2 mandatos, isso é o tempo limite. Não podem voltar para um terceiro mandato, como, por exemplo, o Obama não poderia se candidatar a presidente. O que o senhor acha do jeito que é nos Estados Unidos? 2 anos, aliás, 4 anos, mas não há um terceiro mandato. Olha, eu acredito que eu sou contra a reeleição, né? Acho que a democracia no Brasil, que ainda está dando passos, ainda mais agora, né, com o péssimo exemplo vindo do nosso Supremo Tribunal Federal, a insegurança jurídica tomou conta do país. Então, é uma democracia que ainda está engatinhando. Nos Estados Unidos é diferente, você já tem uma democracia mais pujante, né, e é uma estrutura, é uma cultura diferente. No Brasil, já está comprovado que a reeleição ela não funciona, né? Então, eu inclusive, Ana, sou favorável, tem uma emenda amanhã também, essa é muito difícil passar, que é para acabar com a reeleição no legislativo também, né? Não se poder ter reeleição no legislativo para a gente renovar. O Congresso Nacional tem que ser renovado sempre, as câmaras municipais, o executivo. Eu acho que isso é bom, sabe? Então, eu acredito que os Estados Unidos têm, eu respeito, né? E a gente vê que a coisa funciona, mas aqui no Brasil a gente precisa encerrar esse ciclo de reeleição que está fazendo muito mal para o país. O populismo toma conta, a irresponsabilidade na hora do mandato para gastar, para quê? Para se reeleger, né? Depois quem paga a conta, ele deixa para o próximo. Ele se reelege, segura as pontas e deixa a bomba para o próximo. Então a gente não pode absolutamente concordar com isso e amanhã é um dia chave para o Brasil. Eu espero que eles coloquem na pauta esse assunto, não retirem, mas encarem essa questão da redução de 10 anos, porque vai ficar feio. E o Senado já está mal na fita para o brasileiro. A gente tem consciência disso. E aumentando o mandato para 10 anos, vai ficar pior ainda e a gente não pode deixar. Vamos lutar amanhã, no limite das forças, para fazer o que é correto. Obrigada, senador Girão, mais uma vez. Ótimo trabalho. A Revista Oeste, claro, vai acompanhar essa sessão da CCJ amanhã a partir das 9 da manhã. Boa noite. Grande abraço, boa noite.